Oi, hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton. Então, as leis de Newton são as leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos. E como o nome já sugere, ela recebe esse nome devido a Isaac Newton, certo? Cientista e pesquisador físico. Então, já que a gente está falando de força, vamos entender o que é força. A força é qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração e uma deformação, ou uma deformação. Então, eu posso ter, a partir da força, uma aceleração e uma deformação, ou eu posso ter uma aceleração ou uma deformação. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem o que? Um cachorro segurado, né, pela sua corrente. E o que acontece? Ele está fazendo uma força. Essa força que ele está fazendo pode produzir uma aceleração, certo? Dependendo de quem tenha mais força, ele ou seu cuidador, a gente vai ter aí uma movimentação. E nessa segunda imagem nós temos aí um carro, né, que provavelmente ele bateu aí nesse local. E nós tivemos aí o que? Uma aceleração que causou isso e uma deformação do material. E essa força ela pode ser medida por um instrumento chamado de dinamômetro. A gente tem aqui na imagem a representação dele, tá? E ela é medida em newtons, é a unidade de medida. Essas forças elas podem estar classificadas em 4 tipos: força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Então, a força nuclear forte é responsável por manter o núcleo do átomo coeso. O nome já diz nuclear porque vem de núcleo. A força nuclear fraca é a força que escinde, ou seja, a força que separa, que reparte as partículas. Então, ela é o contrário da força nuclear forte. Então, enquanto a força nuclear forte mantém o átomo coeso, tudo juntinho, a nuclear fraca, ela separa as partículas. A força eletromagnética é a força de interação entre as partículas que possuem carga elétrica, e a força gravitacional é a força de interação entre os corpos que possuem massas. Por exemplo, aqui nós estamos sob a ação da força gravitacional para estarmos aqui no centro da Terra, certo? Classificação das forças. Nós temos as forças de contato, que são as forças que surgem no contato de dois corpos, por exemplo, quando puxamos ou empurramos um corpo. Aqui tem uma situação bastante comum, né, que é aquela chamada guerra de corda, onde uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, e aí onde tiver uma força aplicada maior, eu tenho aí o vitorioso. E a gente chama de força de contato porque há esse contato. As forças de campo são as que atuam à distância, ou seja, dispensando o contato. Por exemplo, o ímã e o metal. Então, o ímã ele não precisa tocar no metal, ele tem uma força de campo. Outro exemplo, o satélite e a Terra. Então, não precisa haver o toque, não precisa haver o contato, porque são forças de campo. E agora nós vamos falar um pouco aqui, direcionando agora para as leis da dinâmica. Nós temos 3 leis da dinâmica, ou 3 leis de Newton. A primeira lei é a chamada lei da inércia, que diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Certo? Então, isso aqui é o princípio. Isaac Newton foi quem principiou isso. O que é que eu tenho aqui? Então, se o corpo está em repouso, ele continua em repouso. Se ele está em movimento, ele continua em movimento, a não ser que eu tenha alguma força agindo sobre ele. Graças a isso, nós temos o quê? O surgimento, aqui na imagem representada, do cinto de segurança. Porque no momento que você sofresse um acidente, o que era que ia acontecer? O carro está em movimento, então a tendência do corpo é continuar em movimento e aí o corpo ser jogado fora, certo? Já com o cinto de segurança, o que é que vai acontecer? O cinto vai segurar. Também foram criados airbags e outros equipamentos baseados aí nessa primeira lei de Newton. E nessa segunda imagem aqui, logo abaixo, nós temos também uma aplicação dessa lei de Newton, onde as pessoas estão aí em pé, andando no ônibus, de repente se o ônibus freia, o que acontece? Todo mundo é jogado para frente,
porque o corpo que está em movimento continua em movimento, até que ele encontre algum obstáculo, certo? Então, de acordo com a lei da inércia, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, ou seja, seu estado de inércia. E todo corpo em equilíbrio mantém por inércia a sua velocidade constante. Segunda lei de Newton, é a também chamada princípio fundamental da dinâmica, onde temos a seguinte frase: a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. É o que principia Isaac Newton. Ou seja, quanto eu vou ter aí a força, onde quanto maior a massa, mais aceleração também eu vou ter, certo? Então, temos força resultante é igual a massa multiplicado por aceleração. Então, a força de 1 newton aplicada em 1 quilo de corpo provoca uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, de novo, aí a gente tem o exemplo do cabo de guerra, né, chamado, onde nós podemos perceber aqui a ação dessa segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. É o que principia Isaac Newton. Observa-se que o par ação e reação nunca se equilibra, por quê? Porque as forças atuam em corpos diferentes, e o par aparece instantaneamente. Então, qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. Por exemplo, eu tenho aqui uma parede. Se eu venho e empurro essa parede, eu estou exercendo uma ação contra ela. Mas ela, ao mesmo tempo, também está reagindo. E por isso eu não consigo derrubá-la. Então, por isso que ele diz, as forças atuam sempre nos corpos diferentes, tá? Então, eu tenho uma força AB sempre contrária à força BA. A minha força em um sentido e a outra força vem no outro sentido, certo? Ao empurrarmos o carro colocando em movimento, aplicamos a força sobre ele, nesse caso aí de um carro que está aí no alagamento. A força de reação está no sentido oposto à força aplicada. E aí, dependendo de quem esteja agindo com mais força, eu vou ter uma movimentação ou não, tá bom? Então, aqui a gente vai encerrando a nossa conversa sobre as leis de Newton, depois a gente se fala.